Jesus em toda a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia fala de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Aqui ele está falando da volta de Jesus, né? O tempo do fim. Quem será que é esse grande príncipe? Miguel, grande príncipe. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Miguel expulsou o diabo do céu. A palavra Miguel quer dizer aquele que é como Deus. E aqui no livro de Daniel diz que ele é o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, né? Quem será que é Miguel? Deus apareceu a Josué. E aqui, né, o versículo que vai falar sobre essa aparição. És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Aqui mostra que Josué viu um homem e ele perguntou: você pertence ao nosso povo ou é do povo do inimigo? E daí ele respondeu: sou príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou e o adorou. Aqui mostra que Josué reconheceu que ele era Deus, porque Josué fazia parte do povo de Israel. E o povo de Israel só adoravam a Deus. E disse-lhe: que diz meu senhor a teu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que está é santo. Aonde mais a gente ouviu isso mesmo, né? Na história de Moisés. Vamos ver quem que conversou com Moisés. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Então Moisés achou que era o anjo. Apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Vindo o Senhor, que ele se voltava para ver Deus, Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés viu um anjo e depois ele descobriu que esse anjo era o próprio Deus. E na conversa ele fala: qual é o seu nome? Que lhes direi. E o que Deus responde? Disse Deus a Moisés: eu sou. Quem é esse Deus eu sou? E João fala assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes de Abraão existir, eu sou. Então quer dizer que quem estava com Moisés era Jesus. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e olhou, e eis 3 homens. Então o Senhor apareceu para Abraão, mas quando ele olhou, ele viu o quê? 3 homens. Depois ele descobre que eram 2 anjos e o outro era o próprio Deus. Muito bem. Então partiram dali aqueles homens, né? E foram para Sodoma, os 2 homens que eram os 2 anjos que foram para Sodoma para resgatar Ló. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença de quem? Do Senhor. Jesus, príncipe e salvador. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe. Quem exaltou Jesus? Deus, a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos seus pecados. Quem que é o príncipe? A Bíblia fala apenas de 2 príncipes. Jesus, que é o príncipe de Deus, e o diabo, que é o príncipe deste mundo, que usurpou um mundo que pertencia a Adão. Era para Adão ser o príncipe deste mundo, mas Satanás usurpou,
né? Agora aqui vai contar sobre a história de Manoá, que são os pais aqui da mulher de Manoá, que são os pais de Sansão. Então a mulher foi a seu marido e disse: um homem de Deus veio a mim. A sua aparência era semelhante de um anjo de Deus. Então quem que a mulher de Manoá viu? Um homem. Só que ele não era um homem normal, um homem comum, né? Ele tinha a aparência de um anjo. E daí ele fala aqui: nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor, e disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Então aqui mostra que aquele homem, depois eles acharam que era um anjo, e depois eles descobriram que era o próprio Deus, e eles temeram morrer, porque eles sabiam que nenhum homem pode olhar para Deus e permanecer vivo. Então por isso que eles tiveram medo de morrer. Aqui mostra, né? Jacó luta com Deus. Lutava com ele um homem até o romper do dia. Disse esse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus. Quem que era aquele homem que Jacó lutou? Deus. E aquele lugar chamou Jacó de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face. Mas para aí, a Bíblia fala que nenhum homem pode olhar a face de Deus. Quem será então que Jacó viu? Em Juízes, né, que continua a história lá de Manoá, diz: perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o seu nome? Respondeu o anjo do Senhor e lhe disse: por que me perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Quem que a Bíblia chama de maravilhoso? Em Isaías fala: porque o menino vos nasceu, um filho se nos deu. O principado é governo, é governado através de príncipe, e o principado estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Daniel 10, 21 diz: mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, né, contra o mal, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Então que diz que o príncipe de Daniel é Miguel. Então tá, né? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe. Então aqui diz que o Messias, que é Jesus, ele também é o príncipe, o Filho de Deus. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. O príncipe assentou à direita do rei, que é o Deus Pai e o Deus Filho, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelentes nome do que eles. O arcanjo eram os líderes do anjo, né? Só que a Bíblia fala que arcanjo era o príncipe do exército do Senhor, era o grande príncipe, né? Era o nome de batalha de Jesus, do Filho de Deus. Pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu. O príncipe está à direita do Pai. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. E os que ouvirem, viverão. Então, Jesus vai falar, e através da palavra de Deus, as pessoas voltarão à vida. Lembrando que Jesus criou tudo através da sua palavra. Haja luz e houve luz. E lhes deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem.
Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então aqui fala que quando eles ouvirem a voz de Cristo, do Filho de Deus, os mortos viverão. E aqui em Tessalonicense fala a mesma coisa, só que eles falam assim: porque o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui em João fala que, ouvido a voz do Filho de Deus, de Jesus, os mortos viverão. E aqui fala que, ouvida a voz do arcanjo, que é o líder de todos os anjos, então os mortos também viverão, né? Por que será, não? Em Judas também mostra Jesus, né? Aqui, que é Jesus que luta contra o diabo. Contudo, o anjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreendas. A palavra arcanjo só aparece 2 vezes na Bíblia, no livro de Judas e no livro de Tessalonicenses. Em Isaías, porque ele dizia: certamente eles são o meu povo, filhos que não me mentirão. E se lhes tornou o seu Salvador. Quem tornou o nosso Salvador? Jesus. Em toda a sua angústia deles, foi ele angustiado. E o anjo da sua presença, o anjo que está na presença de Deus, o salvou. Quem que é o Salvador? Jesus. O anjo que está na presença de Deus, quem é? Jesus. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Então, quem que era o Deus que apareceu para Moisés, para Abraão, para Josué? Jesus. Mas por que será que ele aparecia como homem ou como anjo, né? A gente vai ver isso. Porque se de fato cresces em Moisés, também cresces em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Moisés escreveu 6 livros da Bíblia, né? O Pentateuco, os 5 primeiros livros, mais o livro de Jó. E todos eles falam de Jesus. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, que fala a primeira promessa da Bíblia, né? Que os descendentes de Satanás seriam sempre inimigos e perseguiria os descendentes de Jesus, que é o povo de Deus. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus está em todas as Escrituras. Tudo o que foi escrito no Velho e no Novo Testamento se refere ao plano de salvação. Só que no Velho Testamento ainda não se sabia que o plano se cumpriria em Jesus, né? Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Quem falava com Moisés face a face, né? Aqui em João está escrito assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então aqui fala que ninguém jamais viu o Deus Pai, né? Agora o Deus unigênito que revela o Pai. Quem que é o Deus unigênito? Jesus. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder. Moisés falou que via Deus face a face. Mas aqui fala que a quem homem jamais viu. Então aqui se refere ao Deus Pai. Ninguém jamais viu. Aqui é um episódio onde Moisés pede para ver a glória de Deus. Rogo-te que me mostre a tua glória.
não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Tu me verás pelas costas, mas a minha face não verás. O que acontece? Moisés pediu para ver Deus em sua glória. E Deus explica, ninguém pode olhar para mim e morrer. Se olhar para mim, vai morrer. Por isso que quando Deus vinha à terra, ele vinha em forma de homem ou a forma de anjo. Porque se ele viesse na forma de Deus, mesmo Moisés sendo uma pessoa santa, se olhasse para ele, morreria. Aqui fala também. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem do Pai. Esse o tem visto. Então, o único que conheceu, que viu o Pai, é o Filho, o Deus Filho. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, para a gente ver Jesus, quando ele voltar nas nuvens do céu, a gente só vai poder olhar para ele se a gente tiver o nosso corpo transformado. Porque se Jesus aparecesse agora para nós, na sua glória, nós morreríamos só de olhar para ele. Por isso que na volta de Jesus, os mortos vão ressuscitar e terão o corpo transformado, e os vivos também, para depois encontrar com ele nos ares. Caso contrário, só de olhar para Cristo, todos morreriam. Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta, disse-lhe Jesus. Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem é a imagem de Deus invisível? Jesus falando, né? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Jesus é a imagem do Deus invisível. Quem vê Jesus, vê a Deus. Só que ele vem em forma humana ou de anjo, porque se ele viesse na glória dele, só de olhar para ele, todos morreriam. Quem é a imagem de Deus? A glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, Jesus Cristo, glorioso em glória, ele é a imagem de Deus. Quando ele assume novamente a divindade que ele deixa no céu para vir para a terra como homem. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que é Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Jesus é a imagem do Deus invisível, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele, e é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Jesus aqui mostra que Jesus, ele é o criador de tudo. E em João, né, fala, no princípio era o verbo é a palavra, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Que mostra que Jesus é o criador, e ele estava lá no início da criação. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E o verbo se fez carne, Jesus, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Lá em Gênesis fala, né? Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui a gente vê o plural, por quê? Porque estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo juntos, por isso que está no plural. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quem que é o Criador de tudo? Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou.
Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, toda vez que ele vinha para a terra, ele tinha que tirar a sua divindade, ou ele vinha em forma de homem ou em forma de anjo. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus foi o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher. Adão e Eva pecaram. E quando eles pecaram contra Deus, um animalzinho inocente precisou morrer por culpa deles, para que Deus pudesse fazer vestimentas. Então, esse cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo já apontava para o plano de salvação cumprido na cruz por Jesus Cristo. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e se alegrou. Como assim? Como que Abraão viu Jesus? No dia seguinte, João viu a Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui conta a história, de Abraão. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar. Tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe brandou o anjo do Senhor: Não estenda as mãos sobre o rapaz. Agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o filho, o teu único filho. Essa história aqui representa o sacrifício de Jesus, onde Deus, entregou o seu filho para a remissão dos nossos pecados. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Ofereceu em lugar de seu filho. Quem que Deus ofereceu por causa do pecador? O seu filho. Então, aquele animalzinho que Abraão ofereceu era uma representação, apontava para o sacrifício de Jesus na cruz. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O mistério que estivera oculto nos séculos e nas gerações agora, todavia, se manifestou aos seus santos, ou seja, no Velho Testamento, tinha aquele simbolismo de matar um animalzinho para ter o perdão dos pecados. Era um mistério o que aquilo apontava, E no Novo Testamento, então, o mistério foi revelado. Esse mistério, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, era Jesus. Por sua morte destruíste aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livraste todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus venceu a morte, ele morreu e ressuscitou, e todos que creem nele também morrerão e ressuscitarão. Portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, A salvação vem através de Jesus. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Todos nós somos pecadores, todos nós deveríamos morrer, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá, e com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, porque para Deus nada é impossível. Aqui então mostra, do milagre que Jesus, ele deixou o seu trono
e nasceu como um bebezinho. Aqui vai falar sobre a família de Jesus, né? Jesus tinha uma família aqui na terra, não era só José e Maria, não. Aqui fala assim: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Então aqui cita o nome de 4 irmãos de Jesus, ainda fala que ele tinha irmãs. Aqui fala Paulo falando, né? E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Jesus, né? Tinha aqui um irmão chamado Tiago, e Paulo fala que um dos apóstolos, né, que ele viu era o irmão de Jesus. Então, Tiago, o irmão de Jesus, também fazia parte dos 12 apóstolos. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles, né? Depois que Jesus subiu para o céu, estava ali Maria, a sua mãe, e também os seus irmãos. Amém? Que o nome do Senhor seja sempre louvado.